Nato. Estamos ao vivo com reportagens especiais e análise objetiva no horário nobre da informação. Eu sou Juliana Lopes e este é o CNN Prime Time. A gente abre essa edição com uma apuração minha sobre o julgamento no STF do plano de golpe que será retomado nesta terça-feira. A defesa do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal e relator do caso, Alexandre de Moraes, para que ele possa se deslocar livremente pela capital federal e não... Breaking News, CNN. Olá, agora exatamente 5h17. Eu interrompo a nossa programação para dar a notícia de que morreu o Papa Francisco aos 88 anos, após uma crise de pneumonia dupla. Papa Francisco morreu. A informação foi dada pelo próprio Vaticano em um comunicado, em um vídeo que foi publicado inclusive hoje. Ele foi o primeiro líder latino-americano da Igreja Católica Romana e o seu reinado foi marcado pela divisão e tensão enquanto ele buscava reformar a instituição. Vamos ver agora a trajetória do Papa. Jorge Mário Bergoglio nasceu em Buenos Aires, filho de imigrante italiano e mãe argentina. Era o mais velho entre os 5 filhos. Bergoglio se formou como técnico químico antes de entrar no seminário na Companhia de Jesus em 1958. Foi ordenado padre aos 32 anos. Liderou a comunidade argentina de jesuítas na década de 1970, em meio à dura ditadura militar no país. Ao ser nomeado bispo de Buenos Aires, em 1992, intensificou o trabalho pastoral dedicado aos mais pobres, denunciando as injustiças econômicas e sociais. Quando foi nomeado cardeal por João Paulo II, em 95, convidou os fiéis a não irem a Roma para comemorar, e sim doarem aos pobres o dinheiro que gastariam com a viagem. Foi escolhido Papa em 2013, depois que Bento XVI decidiu renunciar à função por causa da idade avançada. Assim fez história e se tornou o primeiro latino-americano a comandar a Igreja Católica. Escolheu o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, santo associado à paz, à simplicidade e à preocupação com os mais pobres, além do respeito ao meio ambiente. Trabalhou para restaurar a credibilidade do Vaticano, abalada por escândalos financeiros e denúncias de abusos sexuais. Com um jeito informal nas palavras e nos gestos, cativou milhões de fiéis. Carismático, mais de uma vez brincou com os brasileiros. Uma delas foi durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Questionado por repórteres sobre o fato de alguns lamentarem que ele era argentino, o Papa respondeu: "Vocês querem tudo. Já tem um Deus brasileiro e querem um Papa brasileiro também?" Em outra ocasião, encontrou um padre paraibano pedindo orações e deu uma resposta inusitada. Santo Padre, prega per noi brasiliani. Voi non avete salvezza. Troppo cassascia e niente preghiera. Francisco era fanático por futebol e torcedor do clube argentino San Lorenzo. Recebeu no Vaticano os jogadores que conseguiram o título da Libertadores ao time do coração dele. O Papa também recebeu outros jogadores famosos, incluindo o argentino Diego Maradona. Nos cinemas, Jorge Bergoglio e o antecessor, o Papa Bento XVI, se tornaram personagens de uma história de ficção no filme Dois Papas, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. O longa traz uma conversa fictícia sobre as diferentes visões que os dois tinham sobre o mundo.
Francisco foi forçado a reduzir o ritmo das viagens internacionais por causa das fortes dores no joelho direito. Para se poupar, passou a cumprir muitos dos compromissos numa cadeira de rodas. Francisco também tinha um lado diplomata e usou a influência do Vaticano para tentar ajudar na solução de conflitos. Mediou conversas pela reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. Fez dezenas de apelos pelos direitos dos refugiados e criticou os países que fecharam as portas para os imigrantes. Sempre foi um duro crítico da guerra da Ucrânia e chorou em público ao lembrar dos ucranianos que sofriam com a invasão russa. E assim se manteve até o fim do pontificado, sempre colocando as vítimas das guerras e os pobres como protagonistas de seus pedidos de orações. Penso soprattutto ai bambini divorati da guerre, povertà e ingiustizia. Nós seguimos aqui acompanhando a morte do Papa Francisco aos 88 anos. A informação foi confirmada pelo Vaticano ainda hoje em vídeo. Vamos acompanhar agora mais da trajetória dele. Eterna protezione santifica. O primeiro Papa das Américas. O primeiro argentino a liderar a Igreja Católica. O Papa saciou o público com curiosidades sobre sua vida em um livro editado pela HarperCollins. Em Vida, Minha História através da História, Francisco contou sua trajetória, entrelaçada com os eventos históricos mais importantes das últimas décadas. A obra foi escrita em conjunto com o jornalista vaticanista italiano Fábio Marchesi Ragona. Foi ele quem deu a ideia a Francisco de contar suas memórias com uma narração própria. Até que um dia eu perguntei se ele gostava da ideia de fazer esse trabalho. Ele me ligou para perguntar o que eu tinha em mente, o que eu queria. E aí eu expliquei que talvez fosse bom que houvesse uma narração sobre a vida dele que partisse dele mesmo. Então as pessoas teriam a oportunidade de conhecer a história dele através de sua própria voz. E ele aceitou imediatamente, disse o escritor. A infância do pequeno Jorge Bergoglio foi marcada pelas histórias dos avós italianos que migraram para a Argentina, pelas notícias do rádio sobre a Segunda Guerra Mundial, que eram o pano de fundo da vida cotidiana em sua casa, e pela indignação de sua família com os relatos das atrocidades do exército nazista de Adolf Hitler. Ele conta que ainda revive aqueles sentimentos com casos de antissemitismo e racismo no mundo. Lembra de episódios recentes no conflito do Oriente Médio. Quanta sofferenza. Preghiamo per la pace. Das dificuldades de imigrantes e dos protestos gerados pelo assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Na juventude, Bergoglio jogava bilhar, discutia política, dançava tango e até chegou a ter uma namorada. O primeiro sentimento de vocação para a vida religiosa veio aos 12 anos, mas o desejo ficou adormecido. Em 1953, quando tinha 16 anos, Bergoglio ia se encontrar com amigos, mas no caminho sentiu necessidade de se confessar. Ele veio até a Basílica San José de Flores e diz que aqui se encontrou subitamente com Deus, sentiu o chamado para se dedicar à vida religiosa e que aquele foi o momento mais bonito de sua vida. O futuro Papa demorou para contar sua decisão para a família. A mãe, que queria um filho médico, foi contra. E mesmo depois de descobrir a vocação, ele ainda teve que lidar com mais uma paixão. Ele conta que aos 19 anos ficou encantado com uma garota e teve dificuldade de rezar por uma semana, mas que felizmente para ele, o sentimento passou. Aos 20, Bergoglio teve uma grave infecção,
1 litro de líquido drenado de seu pulmão e o lobo superior do órgão direito retirado. Ele recebeu doações de sangue dos colegas do seminário e conta que se preparou para a morte. Acabou finalmente se curando após uma recuperação longa e difícil. As surpresas com sua vida pessoal se entrelaçam com a história mundial. O livro aborda suas lembranças da Guerra Fria e do homem pisando na Lua. Carissimi. O Papa é enfático contra o aborto, que chama de homicídio. Diz que o sacramento católico somente prevê o casamento entre homem e mulher, mas que os homossexuais precisam ser acolhidos e pede desculpa pelos abusos sexuais cometidos por integrantes da Igreja. Um dos capítulos é dedicado à ditadura argentina, que deixou um saldo estimado de 30 mil mortos e desaparecidos. Francisco diz que foi caluniado com acusações de entregar jesuítas aos militares e conta que ajudou a esconder seminaristas perseguidos pelo regime. Para não ser espionado, Bergoglio usou telefones públicos aqui da Corrientes, uma avenida central de Buenos Aires, para avisar Roma de que tinha conseguido falar com Jorge Rafael Videla, o primeiro presidente da ditadura. Ele pediu pela libertação de 2 padres que foram sequestrados pelos militares em 1976. Após meses de violências e humilhações, os religiosos foram soltos e Bergoglio conseguiu tirá-los do país. Mas o Papa assume que não conseguiu ajudar Esther Balestrino, sua amiga, ex-chefe e fundadora das Mães da Praça de Maio, grupo de mulheres que buscavam por filhos desaparecidos na ditadura. Ela, outra mãe da Praça de Maio e 2 freiras francesas foram jogadas do alto de um avião ainda com vida pelos militares no Rio da Prata. Francisco diz que talvez não tenha feito o suficiente por elas. O livro ainda fala dos famosos gols de Diego Maradona na Copa do Mundo de 1986, Diego Armando, não te mueras nunca. Diego Armando, da queda do Muro de Berlim, do nascimento da União Europeia, dos ataques terroristas de 11 de setembro e da crise econômica mundial de 2008. Também lembra de eventos mais recentes, como a pandemia da Covid-19. No dia 11 de fevereiro de 2013, o telefone não parava de tocar no escritório do cardeal Bergoglio, no arcebispado de Buenos Aires. Quando ele atendeu, foi notificado de que o Papa Bento XVI decidiu renunciar. Em choque, ele ficou paralisado até assimilar a notícia. Nos dias seguintes, os cardeais seriam convocados para definir o nome do novo pontífice. Francisco conta como recebeu o apoio do brasileiro Cláudio Umes no processo quando ainda nem imaginava que seria eleito. A vida como Papa e a necessidade de reformas no Vaticano compõem a parte final da obra. Uma vida marcada por acontecimentos que mudaram o rumo da humanidade. Nós seguimos aqui acompanhando a morte do Papa Francisco aos 88 anos. A informação foi confirmada pelo Vaticano num vídeo publicado hoje. Vamos ver agora mais fatos sobre a vida dele. Quando foi para o Vaticano, o Papa Francisco deixou saudades, lembranças e muitas histórias em Buenos Aires. Oscar Crespo, hoje com 87 anos, o conhece desde a juventude, quando o Papa ainda era chamado de Jorge Bergoglio, e lembra de quando ele revelou que se dedicaria ao sacerdócio. E le digo, ¿y por qué tomaste esa decisión? Porque mi pasión es ayudar a todo el mundo. Me gusta estar en las villas, me gustaría ir al interior del país, educar a los que todavía están en situación de indigencia, enseñarles el idioma, ayudarlos en todo lo que pueda. Así que Arminda Aragon foi companheira de Bergoglio na Juventude Católica da Basílica de Flores, lugar onde Francisco descobriu sua vocação. Sua maior lembrança é dele e de um amigo serem verdadeiros apóstolos. Y ellos eran muy religiosos, muy misioneros, y yo me los recuerdo. Salían
a la Rivadavia, enfrente de la iglesia, con una mesita y misionaban. Entregaban folhetitos, entregaban libros a la gente que passava. Mas Crespo conta que antes da decisão de se entregar ao sacerdócio, Bergoglio gostava de se divertir e de dançar. A él le gustaba la diversión. Tenía la característica de ayudar a todo el mundo, pero no por eso dejaba de agradarle la diversión y disfrutar. Mesmo depois da dedicação de Bergoglio à vida religiosa, ele e Crespo continuaram amigos. O engenheiro de alimentos lembra até hoje de quando soube que seu amigo seria o novo Papa. No me digas que designaron a Jorge Bergoglio como Papa, no puede ser. El teléfono de mi casa empezó a sonar porque todo el mundo sabía de la amistad que yo tenía con él. Y tenés un amigo Papa, es una cosa increíble. Sí, yo no lo puedo creer todavía. Ay, con mi hermana pegamos un salto y se escuchaban las campanas de las iglesias cercanas, viste que tocaban las campanas. Acá fue realmente para la ciudad y para la Argentina, fue realmente espectacular tener um Papa argentino. As recordações por aqui são muitas, assim como os relatos de que o Papa sempre manteve a simplicidade, seja quando morava num pequeno apartamento aqui no Arcebispado de Buenos Aires e até mesmo depois de se mudar para o Vaticano. Él vivía en un pequeño, muy pequeño piso, apartamento muy pequeño y no tenía personal. Entonces una vez fui a comer con él y me dijo, vos hacé los fideos que yo caliento la salsa. Cuando venía a una parroquia, no venía en transporte público y a veces yo más de una vez lo acompañé a tomar el colectivo en algún lugar, a esperar la parada con él. Era lo habitual. O rabino Daniel Goldman conta que no Vaticano, o Papa preferiu morar na residência de Santa Marta em vez de ir no luxuoso Palácio Pontifício e costumava comer no refeitório com os trabalhadores do local. Comen en el comedor los trabajadores del Vaticano, ¿sí? Hay un comedor muy grande y él se sienta con ellos a comer, como uno más. No en una mesa especial, sino con cualquiera en el lugar que estuviese vacío. E sem nunca se esquecer dos amigos, o padre argentino Fabián Báez foi reconhecido por ele no meio da multidão e ganhou uma carona no papamóvel. Yo le empiezo a gritar y él me ve en medio de la gente y me hace este gesto y me dice, ¿qué haces vos acá? Me dice, bueno, tocamos la mano porque le pasa así y se va. A los 5 minutos él vuelve con el papamóvil por la zona y empieza a mirar, a buscarme. Había mucha gente, con lo cual no me veía, pero empezó a gritar mi nombre. Cuando escucho que no grita mi nombre, yo salto. Entonces me dice, salta la valla. Salté la valla y subí el papamóvil. Y bueno, me llevó con él. Luciana Tadeu de Buenos Aires para a CNN Brasil. Breaking News, CNN. 5 horas e 35 minutos, horário de Brasília, 10 horas e 35 minutos, nesse momento no Vaticano, que confirmou no início da manhã, aqui no Brasil, a morte do Papa Francisco. Ele que ficou internado por cerca de 5 semanas no hospital em Roma por conta de uma pneumonia, foi internado no dia 14 de fevereiro, recebeu alta, mas cumpria uma agenda muito limitada. Inclusive, participou de algumas das celebrações de Páscoa nos últimos dias, em breves aparições, com breves mensagens e também bênçãos ao público que foi acompanhar as celebrações da Semana Santa por lá. Temos, inclusive, talvez o registro do Papa Francisco ontem, ele que fez uma breve aparição na sacada da Basílica de São Pedro. Ele abençoou os fiéis que estavam por lá. Foi uma breve aparição, mas que naquele momento trazia informações sobre como estavam as condições de saúde do Papa Francisco. Ele que mesmo com indicações de repouso fazia questão de comparecer a alguns compromissos públicos para abençoar os fiéis. Em todas as oportunidades, agradecia pelas orações daqueles que estimavam as suas melhoras. Após a celebração da Páscoa, essa que é considerada a principal celebração da Igreja Católica, vem a confirmação da morte do Papa Francisco. Ele que morreu aos 88 anos. Aí as imagens que chegam nesse momento para a gente, imagens do que foram os últimos dias em Roma, no Vaticano.
imagens de muitos fiéis, inclusive que chegaram a fazer vigília enquanto o Papa Francisco esteve internado. É o momento que eu falava, quando ele faz uma breve aparição. Ele não chega a ler a mensagem de Páscoa aos fiéis que ali estavam na Praça São Pedro, mas abençoou quem estava ali. A mensagem foi lida por um de seus cardeais e trazia uma preocupação com o que está acontecendo em Gaza. Se possível, vamos ouvir o que disse exatamente o Papa Francisco, recuperando do início essa imagem. Foi uma breve mensagem, mas que trouxe ali uma bênção nessa celebração de Páscoa. Vamos acompanhar. Na varanda central da Basílica de São Pedro, após Francisco desejar boa Páscoa aos fiéis, o arcebispo Diego Ravelli, mestre de celebrações litúrgicas do Vaticano, leu o texto escrito pelo pontífice. Na mensagem, o Papa fez um apelo a todos os políticos do mundo que tenham a coragem e